Bom dia, gente. Como conversamos na última aula, hoje a professora está fazendo um resuminho sobre Caatinga, sobre os Pampas e sobre o Pantanal, ok? Começando então com Caatinga. As temperaturas médias anuais são elevadas e elas oscilam entre 25 graus e 29 graus. O clima, gente, é semiárido. O solo é raso. O que é solo raso? Ele dificulta o crescimento das raízes. E além de ser raso, ele é pedregoso. E é composto por vários tipos diferentes de rochas. A vegetação da Caatinga, ela é típica de áreas secas. Apresenta árvores de porte médio e pequenos, com folhas finas ou então inexistentes. Isso tudo comparando com as nossas florestas, tá? As árvores parecem que estão secando, tá? Então, se eu fizer uma comparação entre a Caatinga e as florestas, na Caatinga parece que as árvores estão secando, né? O exemplo disso é a barriguda, essa imagem que a professora colocou aí, ok? A falta de chuva nessa região, gente, afeta drasticamente a vegetação. Só que essa vegetação, ela passa por adaptações e se capacitam em armazenar água, ou então no desenvolvimento de suas raízes superficiais para captar o máximo de água proveniente da chuva. Essas plantas que têm essas adaptações, né, são chamadas de xerófitas. Então, vamos lá, gente. As árvores também, elas passam por um processo de adaptação para poderem sobreviver. As espécies que se adaptam a um determinado ambiente são aquelas que vão conseguir sobreviver. Há uma diversidade imensa de animais, como o tatu-peba, a jiboia, o sapo-cururu e outros, porém a asa branca, que está aí na imagem que eu coloquei para vocês, é uma ave típica da fauna da Caatinga. Os períodos prolongados de seca interferem, obviamente, no modo de vida do sertanejo. O sertanejo é o típico homem da Caatinga, né, gente? Prejudicando a produção agrícola e a pecuária, que são as bases da economia local. Devido ao quê? A aridez do solo e a instabilidade das precipitações. Vamos lá, gente. Agora, Pantanal. Onde fica? Ele ocupa parte do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, além de se estender ao Paraguai e à Bolívia. É uma região diferenciada, pois, por exemplo, enquanto a Caatinga se vê a ausência de água, no Pantanal é o inverso. A maior parte da vegetação ela se torna inundada durante partes do ano. O clima é quente e úmido no verão, frio e seco no inverno. E o relevo nessa região, ele é bem plano, incentivando a pecuária. Com a chegada das chuvas de verão, ocorre a formação de grandes áreas, gente, alagadas. O solo do Pantanal é principalmente arenoso e argiloso. Esse fator, associado à baixa declividade, por que baixa declividade? Lá tudo é muito plano, né, gente? E aos muitos rios dessa região, contribui para o alagamento da região. A fauna, ela é bastante diversificada,
registram várias espécies de peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos e destacam-se quem? Os jacarés, as capivaras, as onças, a arara azul e o tuiuiu, que é essa ave que eu coloquei aí, a imagem dela, né? Que é a ave símbolo do Pantanal. Vamos lá, gente. A flora é bastante diversificada, formando uma mistura de plantas do cerrado, da floresta amazônica e da Mata Atlântica. É como se fosse um mosaico, tá? Nas áreas alagadas, encontramos gramíneas, nas regiões intermediárias, pequenos arbustos e vegetação rasteira, e nas regiões mais altas, a paisagem é parecida com a da Caatinga, com árvores de grande porte. O terceiro e último bioma de hoje, pampas ou campos. Pampa é um termo de origem indígena, que significa região plana. É o único bioma brasileiro, gente, que está presente somente em uma unidade federativa, ocupando mais de metade do estado do Rio Grande do Sul e partes dos países Uruguai e Argentina. Seu clima é subtropical e que abrange as 4 estações do ano muito bem definidas. A vegetação é caracterizada por muitas gramíneas, plantas rasteiras e arbustos e árvores de pequeno porte. O bioma dos Pampas é formado por 4 conjuntos que caracterizam seu relevo: Planalto de Campanha, Depressão Central, Planalto Sul Rio-Grandense e Planície Costeira. Em sua maior parte, destaca-se o relevo de planícies, constituído de grandes áreas de pastagens que se desenvolvem em grandes rebanhos. A principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva. E o que é a pecuária extensiva? É a criação de animais em grandes áreas, a pasto, com fins de comercialização. Então, a principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Já as produções agrícolas são soja, arroz, milho, trigo e uva. E a fauna? A fauna é muito rica e diversa. Ela se caracteriza por uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. O exemplo que a gente pode dar é a onça-pintada, a jaguatirica, o macaco-prego, o mico-leão dourado e outros. A flora do Pampa apresenta muitas espécies de plantas. E as atividades econômicas desenvolvidas na região do Pampa, ou seja, a agricultura e a pecuária, marcada pela expansão das pastagens e dos campos de cultivo, são os principais responsáveis pelo desmatamento e a degradação deste bioma.